Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o segundo girão de notícias, como sempre, recheado de informações. Polêmica, tem temas aí sensíveis. Carlos Brasil vai explicar a saída de graça do Lucão para o Bragantino, vai explicar a não renovação com o volante Caio Lopes, o imbróglio envolvendo o volante Caio Buiú ou Caio Eduardo, que deve realmente estar deixando o Vasco da Gama, não quer renovar o seu contrato. Ameaças que foram feitas a jogadores oriundos da categoria de base. 5 jogadores que disputaram a Taça São Paulo vão ser integrados agora à equipe profissional. E também eu vou fazer uma reflexão com vocês lá no final do vídeo do que o Vasco está se tornando. Antigamente, ou melhor, num passado recente, o Vasco deixou de ser atrativo para grandes jogadores profissionais. E a gente está começando a ver um fenômeno novo no Vasco. Que fenômeno é esse, Dieguinho? Jogadores do time da base do Vasco não querendo renovar seus contratos ou, quando já estão no profissional, pedindo para ir embora do Vasco, porque no Vasco não querem jogar. Eu vou trazer casos de alguns jogadores, então tem muita coisa aqui importante de informação e também um pouco da minha opinião sobre essas coisas que vem acontecendo no Vasco da Gama. Vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago essas e outras informações. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, vou pedir para tu deixar aquele like marotaço aí que ajuda a gente bastante. E claro, se tu for novo aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. Além, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Bom, galera, a situação é a seguinte, informação aí importante. 5 jogadores que disputaram a última Taça São Paulo vão subir para a equipe profissional. Os zagueiros Zé Vitor e Pimentel, o lateral direito JP Galvão e os atacantes Vinícius e Figueiredo. Andrei, Marlon Gomes, segundo o Carlos Brasil na coletiva que ele deu hoje para poder apresentar o Luiz Cangá, não irão ser integrados nesse momento. E uma coisa me chamou a atenção na fala dele. Ele diz aí que o Zé Vitor e também o Pimentel vão ficar nesse período agora em avaliação do Campeonato Carioca, mas a tendência é que eles retornem à equipe sub-20, a não ser que chamem muito a atenção aí do Zé Ricardo e fiquem em definitivo. E ele foi criterioso em dizer que JP Galvão, Figueiredo e Vinícius, pelo fator idade, ficarão em definitivo no profissional. Não tem mais idade para poder jogar na equipe sub-20. Lembrando que esse ano a copinha foi até os 21 anos de idade, já que ano passado não teve a competição pelo Covid, e como é uma competição importante, eles deixaram os jogadores até 21 anos jogar, porque entende que a competição é muito importante para a formação e valorização de atletas. Então não necessariamente JP Galvão, Vinícius e Figueiredo serão aproveitados por Zé Ricardo. Também não estou dizendo que eles não vão ser aproveitados e única e exclusivamente por isso subiram ao profissional. Mas o Carlos Brasil também fez questão de dizer esse motivo, que eles subiram porque a idade estourou. Dos 3 aí que eu citei, quem tem maiores possibilidades de ser utilizado é o Figueiredo, beleza? O que vocês acharam dos nomes? Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E bom, eu vou trazer para vocês agora o Carlos Brasil trazendo falas importantes e tentando justificar o que, na minha opinião, e acredito que na maioria de vocês, é injustificável, que é a saída do Lucão. Não a saída pela saída, mas a maneira como o jogador saiu. O Carlos Brasil vai trazer nos mínimos detalhes como foi a negociação, o porquê que ela foi feita, a opinião do jogador, que inclusive realmente queria sair do Vasco da Gama. Então eu vou deixar com vocês o Carlos Brasil comentando essa situação. Confere aí. Uma celeuma que surgiu em relação à negociação do Lucão, goleiro, e eu gostaria de explicar exatamente como é que foi essa negociação, o porquê da negociação e etc. O Lucão é um menino criado no clube, com um potencial enorme, é campeão olímpico, todo mundo sabe aí a história do Lucão, enfim. E tivemos um ano difícil, como foi um ano para todos, né? Todos os jogadores. Isso aí todo mundo tem ciência. Surgiu uma possibilidade de negócio em que o Vasco devia um dinheiro ao Lucão. Existia um débito do clube com o Lucão. E o Lucão ainda tinha 2 anos de contrato com um salário que foi realinhado à medida que ele atingiu algumas metas, inclusive em relação à Olimpíada.
Conversando com a comissão, há um entendimento que o Lucão hoje seria terceiro goleiro. Talvez conquistasse dentro de campo a possibilidade de ser segundo. Talvez conquistasse dentro de campo a possibilidade até de ser primeiro, como sempre foi. Né? Eu acho que o treinamento é que dá ao jogador a escalação. Mas, inicialmente, ele não seria o segundo, não seria o primeiro goleiro. Então, houve um entendimento da diretoria, de um modo geral, que a proposta poderia ser muito boa. Por quê? Porque a gente deixaria de pagar a dívida, o Lucão abriu mão da dívida, o Lucão abriu mão do contrato, que ainda faltariam 2 anos com um contrato com um valor relativamente alto, e isso, evidentemente, abriria espaço para outras contratações, né? Também. E o Lucão também queria sair, queria um novo desafio, né? Então, além de toda essa geração de receita para o clube, né, a gente entende que, ficando com um grande percentual econômico do jogador, ele tem uma possibilidade de se valorizar num clube que a gente vê, é um clube hoje de Série A, um clube de projeção, um clube empresa, com um contrato de 5 anos, então ele tem 5 anos para se valorizar nesse clube. A gente fica com um percentual alto do jogador, com possibilidade ainda de vender um percentual até 2 anos. Até 2 anos que ele esteja lá, a gente tem possibilidade de vender ao Red Bull 20%. Tá? Então, todos entenderam, de um modo geral, que era uma negociação muito boa para o clube. O que a gente tem procurado fazer é uma gestão profissional, uma gestão dentro da realidade do clube, procurando fazer o melhor para o clube. A gente tem acesso, evidentemente, que algumas pessoas não têm, a relatórios, a planilhas, a dados, a metas, né? Estatísticas, números, que a grande maioria que está do lado de fora não tem, né? Então, a gente sabe o que a gente entende como o melhor para o clube. Por isso que a decisão foi tomada. E o Lucão está nos deixando, mas a gente vai acompanhar a trajetória dele, vai acompanhar a projeção dele no clube e vamos buscar a valorização para ele de forma igual. Tá? A decisão de sair também foi uma decisão dele, que ele também entendia como um bom negócio para ele. Né? Além disso, a gente tem uma relação com o clube muito boa, que a gente continua mantendo, é um clube empresa, é um clube que tem perspectiva, né, de sempre ter negócios, isso é muito importante, a boa relação. A gente, com essa boa relação, conseguiu trazer 2 jogadores de lá. A gente sabe que é um clube que vem investindo alto, né? Então a gente sabe exatamente que essa relação é importante também para o Vasco, né? Manter esse tipo de relação é muito importante. Mas, de qualquer forma, o que faz a gente tomar a decisão é entender que é um bom negócio para o Clube de Regatas Vasco da Gama e entender que é um bom negócio para o jogador também. Acho que está bem explicado. Bom, galera, e para finalizar, uma coisa que vem chamando muita atenção. Tem alguns jogadores da base do Vasco considerados promissores saindo do Vasco de graça aí, sem renovar contrato, e algumas situações aí chamando bastante atenção. Mais um caso de um jogador que saiu do Vasco recentemente foi o volante Caio Lopes, que para muitos era uma das principais joias da base do Vasco da Gama. Ele vai explicar o porquê da não renovação, inclusive vai citar valores, que valores apresentados pelo staff do jogador aí não teriam agradado ao Vasco, e a conta que o Vasco fez não foi interessante renovar. Eu vou deixar com vocês o Carlos Brasil trazendo mais detalhes para justificar a não renovação, e também a situação que eu trouxe para vocês ontem aqui no canal, no vídeo plantão, no comecinho da madrugada, por volta aí de 00:30, da situação do volante Caio Eduardo, ou Buiú. O jogador tem contrato expirando agora no mês de junho. O Vasco está há 1 ano tentando renovar e não consegue. O Carlos Brasil vai trazer informações importantes. E também ele vai tocar num tema, até mesmo sem ser perguntado, do ambiente que esses meninos têm enfrentado no profissional. Ele disse, inclusive, que tem chamado a atenção casos de ameaça a esses jogadores. Inclusive, o Lucão pediu para sair, o Andrei não quis renovar, e o mesmo está acontecendo agora
com o Lucão. Ele vai dar a opinião dele sobre essa situação e como um jovem nessa idade reage a esse tipo de pressão. Enfim, eu vou deixar com vocês o Carlos Brasil comentando essas situações. E ele vai aproveitar e vai dar novamente uma pincelada na atual situação do volante Bruno Gomes. Eu, por exemplo, sou um cara oriundo da base. Entendo que a valorização da base ela é super importante, são ativos do clube, mas a gente, quando olha o todo, a gente tem que olhar mercado, demanda do mercado, né? Entender o momento que o clube vive, porque isso valoriza ou não um ativo. Tudo isso, esse contexto todo, além dos dados que a gente tem, dos números, etc., faz com que a gente tome a melhor decisão, né? E muitas vezes você é tomado a tomar determinadas decisões. Vou falar aqui, você nem perguntou, mas eu vou falar de alguns meninos. Por exemplo, o caso do Caio Eduardo, que muita gente contesta também a não renovação. O Vasco está tentando renovar contrato com ele há mais de um ano. Quem não quer renovar é o jogador, quem não quer renovar é o agente. Então isso tudo vai ter que ser trabalhado. Mas o que o Vasco pode fazer em relação a isso, a não ser manter o contrato do jogador até que acabe? Né? São coisas que é inevitável, mas óbvio que a gente vai se proteger da melhor maneira. Vai se proteger diante dos órgãos competentes, vai se proteger... Como se puder se proteger, o clube vai se proteger, mas evidentemente que isso tem uma limitação. Quando você tem um contrato de formação, por exemplo, você tem a prioridade no contrato profissional. Essa é uma proteção jurídica. A partir do momento que você faz o primeiro contrato profissional, você tem até a prioridade na renovação, mas isso não é a questão de você poder fazer, né? Se surgir uma proposta, você é obrigado, muitas vezes, a negociar o jogador. É a lei. Então, a gente segue o que a lei determina, procurando fazer o melhor para o clube, sem extrapolar nada, procurando entender o que é melhor para os meninos também. Foi um ano difícil, eu repito. Muitos dos meninos foram, enfim, até ameaçados, né? Eu tenho que ter um cuidado danado quando eu falo isso, porque às vezes eu me coloco e a pessoa fala assim, pô, você está indo contra a torcida? De maneira nenhuma, nunca eu vou contra a torcida do Vasco. A torcida do Vasco é o ativo mais valioso que o clube tem, tá? Antes de qualquer ativo. O clube é grande, é gigante por conta do seu torcedor. Tá certo? Então, esse gigantismo que o clube tem, por conta do seu torcedor, repito, ele é muito maior do que qualquer jogador, de qualquer um de nós que passe pela instituição. Nós vamos passar pela instituição e a instituição ela vai continuar, ela é centenária, ela vai viver 1000 anos. Então, ninguém pode ser maior que a instituição, ninguém. E o torcedor é parte disso. A gente tem um respeito imenso pelo torcedor, mas, individualmente, às vezes, o ser humano extrapola a paixão. Às vezes, ele ameaça um determinado jogador. Você me ameaçar é uma coisa. Eu te ameaçar, você me ameaçar, enfim. A gente tem maturidade para saber lidar com determinadas situações na vida. Um menino de 20 anos tem mais dificuldade. Um menino de 19 anos tem mais dificuldade. A gente, lógico, tenta passar para eles aqui que a gente está protegendo, que a gente está aqui para defender eles e que a gente confia neles. Se fosse assim, todos os meninos sairiam. Não foi o caso. Se você fizer um levantamento, você vai ver que quem saiu foram os jogadores mais velhos, que tinham contratos curtos. E a grande maioria dos meninos que aqui estavam ficaram e vão continuar. Óbvio que quem não quer jogar, a gente tem que entender e procurar uma solução que seja boa para o clube também. Ainda outro dia nós falamos sobre o Bruno aqui e eu falei, vamos buscar uma solução que seja boa para o clube. Que a gente entenda que seja boa para o clube. Mas ele está treinando, está aí com a gente. E os outros meninos estão treinando, normal. Então, assim, o Caio é uma situação específica, dentro da pergunta que você falou. Por quê? Porque, por algum entendimento, por algum número que ele apresentou, o contrato dele não foi renovado. Por alguma coisa que ele apresentou, a diretoria entendeu que não valia renovar o contrato. Esticaram o máximo que podiam. Nesse momento, quando você estica, você tem naturalmente uma dificuldade maior de renovação. Tá certo? O Caio seria hoje uma opção para o treinador do clube? Poderia ser. É o que eu digo, a conquista é dentro do campo.
Poderia ser, mas ainda não era uma primeira nem uma segunda opção para o time, nem uma terceira, talvez. Então, conversamos com o Caio, conversamos com o representante e houve um entendimento que seria melhor a saída dele. Foi um acordo mútuo. Agora, o Vasco chegou a tentar, vamos lá, vamos renovar o contrato e, de repente, fazer um empréstimo dele para ele amadurecer, para ele se valorizar. Não houve o acordo, não houve o entendimento. O Vasco hoje tem uma dificuldade orçamentária, eu já coloquei isso várias vezes para vocês, que faz com que você, evidentemente, quando você tem que renovar um contrato e pagar um salário alto, você precisa pensar se vale ou não. Porque esse salário que é pago também precisa ter retorno técnico imediato. E muitas vezes esse retorno técnico a gente sabe que não vai ser dado de imediato. O retorno financeiro vai acontecer? É uma aposta. Pode acontecer daqui a 3 anos, pode acontecer daqui a 2, a 4 anos. É uma aposta. Mas hoje a realidade do Vasco não permite isso. Então é importante que todos saibam disso e a gente está trabalhando a gestão do clube para que daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, a gente possa ter um discurso completamente diferente. A diretoria trabalha para regularizar toda a situação e fazer com que amanhã a gente chegue um clube aqui para contratar um ativo e a gente possa dar preço. Que esse é o ideal. Bom, sobre Lucão, já falei bastante aqui no canal. Inclusive, quem quer ouvir um pouco mais da minha opinião, assiste o vídeo anterior e o anterior ao anterior, ou seja, o penúltimo, o antepenúltimo vídeo aqui do canal. Não vou me estender demais. O que ficou claro pra mim nessa situação toda aí, na fala do Carlos Brasil no começo do vídeo, é que o Vasco se mostra incompetente para fazer negócio no mercado. Ele tá abrindo mão. Não sabemos aí exatamente de qual percentual. Eu vou correr atrás dessa informação para trazer para vocês. Ele diz que o Vasco ficou com um valor superior a 50%, mas não revelou quanto, 60%, 70%, 80%, 55%, a gente não sabe. E apostando que lá ele possa se valorizar, ou seja, o Vasco é incompetente. Inclusive julgou ele ser hoje o terceiro goleiro do elenco, e até aí acho até uma coisa plausível. Mostra também que o Raul chegou devagarinho aí e foi ganhando posto. Inclusive desbancando quem acabou na titularidade da última temporada. Então até olho aí no Raul, falei do Raul essa semana aqui, na semana passada aqui no canal. Inclusive, Caio Eduardo, aí eu acho que o Vasco já não tem realmente muito culpa, entre aspas, né? Onde é que o Vasco não tem culpa? Tá procurando um jogador, tenta renovar, faz a proposta e o cara fala, não quero, não quero, não quero. Não tem como botar um revólver na cabeça também para renovar. Por outro lado, mostra também como o Vasco hoje é visto pelos garotos. Né? Você tá chegando ao ponto de jogador que tá na base se negar a renovar contigo. Cara, aqui eu não quero ficar, eu vou embora. Eu quero ir para outro lugar. Então isso é um sinal, e não é só um jogador que tava na base e tá subindo, que nem é profissional ainda, não quer renovar. Nós estamos vendo jogadores no profissional querendo deixar o Vasco da Gama. Repetindo, Lucão, Andrei, Bruno Gomes, que passou a treinar separado, pediu para ser negociado, que não quer ficar. Então nós estamos começando a ver essa situação nova. Jogadores oriundos da base que não querem ficar no Vasco. Quando tem a oportunidade de renovar, preferem sair. E quem já é profissional, pedindo para ser negociado. Então nesse ponto, o Vasco tem culpa. O Vasco está deixando de ser atrativo, não apenas para jogadores já profissionais. Se vê a dificuldade do Vasco contratar no mercado. Até para jogadores da base, o Vasco está se tornando um time não mais atrativo, beleza? Enfim, sobre a situação do Caio Lopes, foi colocado também aí as opiniões e análise da diretoria. Na opinião deles ali, o Caio Lopes era a terceira, talvez quarta opção, e aí teria que pagar o salário, não era um salário tão baixo, e não se sabe ainda se conseguiria vendê-lo, porque ele já tem mais de 20 anos de idade. E se vocês repararem, o perfil de compra dos grandes clubes europeus é na casa de 17, 18 anos, passaram de 20 anos, entre aspas, o jogador já começa a ser considerado velho, porque eles preferem terminar a formação do jogador lá na Europa. Enfim, são vários temas polêmicos, mas eu quero te ouvir. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Pelo menos a diferença aí do Carlos Brasil para o Alexandre Pássaro, que a gente está vendo recorrentemente o Carlos Brasil ser solícito, vir a público explicar as coisas que estão acontecendo. A gente pode concordar ou discordar, mas pelo menos transparência por parte do Carlos Brasil. Já não posso dizer isso da diretoria, do Jorge Salgado
e do restante da composição, mas pelo menos no departamento de futebol, no que tange às negociações, o Carlos Brasil tem sido bastante transparente. E a outra também, né, galera? Não dá pra botar tudo na conta do Carlos Brasil. Ele depende de estrutura do clube para poder trabalhar. Enfim, é isso. Quero te ouvir. Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu vou encerrando minha participação por aqui e por volta aí de 00:30 eu chego com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Eu, a qualquer momento, em volta mais, tamo junto. Valeu, fui!